Aula de hoje, resolução de exercícios, página 112, questão 6. Observe os monômios. Entre os monômios apresentados, identifique aqueles que são semelhantes a. Item A, 5ax2. Queremos determinar quais dos monômios dados na questão, que eu já deixei aqui previamente, inseridos nessa tabela, é igual ao monômio do item A, que é esse monômio aqui. Para isso, temos que verificar os monômios que têm a mesma parte literal e os mesmos graus em cada variável. Vamos começar pelo o primeiro item da tabela. Ele tem a variável A e a variável X. Só que o grau de A é 2. E esse grau deveria ser 1. Já o grau de X aqui é 1 e deveria ser 2. Então, esse monômio não é semelhante. Eu vou escrever, colocar NS de não semelhante. Já o segundo monômio tem a variável. O segundo monômio na tabela tem as duas variáveis, o A e o X. Então, a parte literal é igual. Mas o grau das variáveis é diferente. Porque o grau da primeira variável do A é o 1 e o grau do X aqui é 1. Só que o grau do X deveria ser 2. Então, aqui não é semelhante, ou seja, esse monômio é não semelhante. Terceiro monômio, ele tem o A, tem o X, o grau do A é 1 e o grau do X é 2. Então, como os graus são iguais, esse monômio é semelhante. Quarto monômio, o A tem grau 1 e o X tem grau 1. Então, ele é não semelhante. Lembrando que para ser semelhante, o A tem que ter grau 1 e o X tem que ter grau 2. Próximo monômio, o A tem grau 2 e o X tem grau 1. Só que deveria ser A grau 1 e X grau 2. Novamente, um monômio não semelhante. Último monômio, A tem grau 2, X tem grau 2. Como o grau de A é diferente, então ele é não semelhante. Então, resposta do item A. O único monômio semelhante a 5ax2 é 0,7 ax2. Item B. Identifique os monômios que são semelhantes a menos 1/2 de A2x2. Vamos então ver quais dos monômios dados, que estão organizados aqui nessa tabela, tem a parte literal igual tanto a A2 como x2. No primeiro monômio, o grau de x é 1, então é um monômio não semelhante, visto que o grau de x tinha que ser 2. No segundo monômio,
tanto o grau de A quanto o grau de X são diferentes de 2. Então, é não semelhante. No terceiro monômio, o grau de A é 1. E tanto o grau de A como o grau de X tem que ser 2. Então, é não semelhante. Próximo monômio, grau de A é 1, grau de X é 1. Então, é um monômio não semelhante. Próximo monômio, o grau de x é 1, então é um monômio não semelhante. E no último monômio, o grau de A é 2 e o grau de x é 2. Como o grau de A e de x é o mesmo, os dois monômios são semelhantes. Lembrando que monômio semelhante é aquele que tem as mesmas variáveis com o mesmo grau, ok? Então, resposta 20A2 x2. Item C, 3/4 de A2x. Analisando essa questão, nós vemos que todo monômio será semelhante a 3/4 de A2x quando a sua parte literal for igual a A2x. Ou seja, o grau de A tem que ser 2 e o grau de x tem que ser 1. Então, vamos ver quais dos monômios dessa tabela atende a esse requisito. O primeiro monômio, A é 2 e x é 1. Como os graus estão corretos, sim, esse monômio é semelhante. Segundo monômio, grau de A é 1, grau de x é 1. Então, não atende ao requisito, é um monômio não semelhante. Terceiro monômio, grau de A é 1, grau de x é 2. Então, esse é um monômio não semelhante. Quarto monômio, grau de A é 1, grau de x é 1. Os graus teriam que ser 2 e 1. Como estão os graus diferentes, não é um monômio semelhante. Próximo monômio, grau de A é 2, grau de x é 1. O grau é igual ao grau do monômio do item C, então é um monômio semelhante. E último caso, o grau de A é 2, o grau de x é 2. Como os graus são diferentes, então é um monômio não semelhante. Então, os monômios semelhantes a 3/4 de A2x é 5A2x e menos 0,5 A2x. Item D, menos 0,9 AX. Para resolvermos o item D, vamos ter que encontrar todos os monômios que tenham a parte literal igual a x. Primeiro monômio, A2x. Então, é um monômio não semelhante, porque o grau do A é diferente. Segundo monômio, menos 1/2 de AX. É um monômio semelhante, porque tanto o grau de A quanto o grau de X é igual a 1 e é igual ao grau do monômio D.
Próximo monômio, 0,7ax2. Aqui o grau de x é diferente, então é um monômio não semelhante. Próximo monômio, 10ax. O grau de A é 1, o grau de x é 2. É 1 também, desculpe. Então é um monômio semelhante. Próximo monômio, menos 0,5 a 2x. O grau de A é 2, então é um grau diferente. Então esse monômio é um monômio não semelhante. Último monômio, 20a2x2. O grau de A é 2, o grau de x é 2. Os dois graus são diferentes. Então são monômios não semelhantes. Resposta. Os monômios semelhantes são menos 1 meio de AX e 10 AX. Fim de aula. Por hoje é só.